Lucas capítulo 11, do 1º ao 13º versículo, e diz assim então a palavra do nosso Deus. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Essa é a palavra do Senhor, glórias a Deus. Queridos, Deus nos fez de forma perfeita, somos perfeitos, porque o nosso Deus é perfeito. O nosso organismo, o nosso corpo tem um sistema muito interessante. Quando o nosso corpo começa a aquecer, seja ele por uma atividade física, seja ele por uma tensão, seja ele por um medo, seja ele por uma doença, e o corpo começa a aquecer, esse próprio corpo tem então um jeito de tentar esfriá-lo, e aí então ele vai produzir água, para poder esfriar o corpo, abaixar a temperatura. Aí você vai começar a suar. Você começa a suar, o corpo começa então a produzir isso, para poder diminuir essa temperatura que está passando dos limites. Temos isso no carro, o motor do nosso carro é refrigerado a água. Também tem lá a água, para poder ajudar também a diminuir o calor do motor. Assim é o nosso corpo, assim também é o carro. Lutero, o pai da reforma, ele diz o seguinte: a oração é o suor da alma. Então nós também temos que suar, e também temos o suor na nossa vida espiritual. Também temos uma maneira de diminuir o atrito, ou diminuir o calor que muitas vezes vem de uma vida agitada, de uma vida sofrida, de lutas, de tempestades, de dificuldades, do dia, da semana. A sua vida parece que está uma bagunça, um rolo compressor, e você não consegue parar. O que vai acalmá-la? O que vai trazer alívio? O que vai diminuir essa temperatura da alma? A oração. A oração é o suor da nossa alma. E eu pergunto: você tem suado bastante? Você tem suado bastante? Jesus Cristo, certo dia, certo lugar, estava orando, porque a oração fazia parte da vida de Cristo. Ele estava então conversando com o seu Pai, porque a oração nada mais é do que o filho conversando com o Pai. E ele estava conversando com o seu Pai, quando então chega um discípulo.
Não sabemos o nome do discípulo. Era um discípulo, possivelmente não pertencia aos 12. Mas ele chega, ouve o Senhor Jesus orar, vê o Senhor Jesus orar, presencia aquele momento do Senhor Jesus com o seu Pai, e ao término, ele olha para o Senhor Jesus e faz um pedido. Ele diz assim: Senhor, nos ensina a orar. Assim como João Batista ensinou os seus discípulos, eu peço que o Senhor também venha nos ensinar a orar. Aquele discípulo fez um pedido especial. Aquele discípulo pediu algo maravilhoso. Aquele discípulo pediu algo que realmente muda a vida de todos nós. E eu quero que de coração seja o seu pedido essa noite, porque eu quero que você faça esse pedido: Senhor, ensina-nos a orar. A oração era comum para Cristo. A oração fazia parte da vida dele. Quando ele estava para escolher os 12 que iriam estar ao seu lado, foi debaixo de muita oração que ele escolheu. Quando ele também estava no monte com os seus, e ele orou, e aí veio a transfiguração. Quando também ele estava para ir para a cruz, ele orou dizendo: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Quando ele estava na cruz, ele orou, pedindo para que o Pai perdoasse aqueles que estavam maltratando, matando ele. Jesus sempre esteve em pura conversa, puro diálogo com seu Pai. Jesus sempre esteve orando. A oração era um recurso espiritual que Jesus tinha para poder conversar com o Pai. Ele estava sempre batendo um papo com o seu Pai Todo-Poderoso. Queridos, diz um certo escritor, a oração é um estado consciente em que a alma humana pode, por Cristo, entrar no ambiente espiritual de alegria e paz com o próprio Deus. É um estado consciente que vai te levar na presença do próprio Deus. A oração é você conversar com o Pai Celestial. A oração é você se apresentar diante do Senhor. A oração é você rasgar o véu e estar diante do Pai e dizer: Pai, eu estou aqui, fale comigo, ouve. Era costume o mestre ensinar tudo para os seus discípulos. Tanto que falamos, o mestre e os discípulos. Jesus aqui está então diante dos seus discípulos. Por costume, ele então faz uma oração e o discípulo pede: eu quero aprender a orar como o Senhor. Tanto que o discípulo fala assim: Senhor, nos ensina a orar como João Batista, porque era costume. Quem é seu mestre? Quem é o nosso mestre? Não é o nosso Senhor Jesus? Então devemos, como ele, como esse discípulo, falar a mesma coisa. Falar o quê? Senhor, ensina-nos a orar. Você pode ler alto para mim, igreja? Senhor, ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender, nós queremos aprender. Aí o Senhor Jesus então traz para aquele momento a oração do Pai Nosso, a oração que está lá em Mateus 6. Mas após terminar a oração, ele conta uma parábola, porque ele não queria apenas ensinar o discípulo a oração, mas ele queria ensinar o discípulo a orar. Ele queria mostrar para o discípulo a importância da oração, a importância daquele momento. Por isso que ele então faz a oração e conta uma parábola para poder ensinar. Hoje você está aqui, e hoje Deus vai falar com você, como você tem que orar, e por quê? Por que ela é importante? Senhor, ensina-nos a orar. E essa oração, essa vida de oração, vai nos levar primeiramente a uma intimidade, a um envolvimento pessoal com o Pai. Como que começa a oração? Jesus diz: quando vocês orarem, digam Pai.
Você chama qualquer um na rua de pai? Qualquer pessoa que você encontrar, sexo masculino, você chama de pai? Ou chama de mãe? Não, pai e mãe é algo muito íntimo, pai e mãe é algo pessoal, pai e mãe gera envolvimento. Então o Senhor Jesus começa dizendo: olha, você vai orar para quem? Para o pai. A sua conversa vai ser com alguém que você tem intimidade, a sua conversa vai ser com quem você tem algo, um relacionamento. Quem? O seu pai. E ele fala: pai. Se Deus é o nosso pai, nós somos o quê? O seu filho. Somos filhos de Deus. Todos que estão aqui são filhos de Deus, amém, igreja? Amém. Você que está em casa também. Somos filhos do Senhor. Só um filho pode chamar alguém de pai, e só um pai pode chamar alguém de filho. E Jesus diz: olha, quando vocês orarem, vocês vão dizer pai. Olha que interessante, Paulo ensinando aos Gálatas, Paulo diz: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama: Abba, Pai. O Espírito de Deus está em você, e por isso que você pode dizer que Deus é o seu Pai. Assim você já não é mais escravo, mas você é filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Deus te fez filho em nome de Jesus. Somos filhos do Senhor. Como filhos do Senhor, nós carregamos o nome do nosso Pai. Os filhos geralmente têm o sobrenome do pai, e ele carrega esse sobrenome, e ele honra esse sobrenome. Assim também devemos fazer. Aí Jesus vai dizer assim, ó: santifica o teu nome, santificado seja o teu nome. Nós temos que honrar o nome do Senhor. Eu sou filho de Deus, e eu preciso também honrar esse nome. Que nome? Deus, o Criador, o que fez os céus e a terra, o onipotente, onisciente. Ele é o meu Pai, que do nada fez tudo. A Ele eu devo toda a honra e toda a glória. Eu preciso honrar o nome do Senhor. Eu preciso honrar o nome do Senhor e dizer: Pai, eu como filho, eu quero o teu reino, eu quero a tua vontade na minha vida. O que mais que um pai deseja de um filho? Não é que ele seja obediente? O que mais que os pais desejam dos filhos? Obediência. Que façam aquilo que o pai está ensinando. E o que mais que Deus quer de você? Obediência. Por isso seja feita a tua vontade. Por isso diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O teu reino, o teu governo, a tua liderança sobre a minha vida, é isso que eu quero. Como Pai, vem Senhor, governa a minha vida. Essa é a oração que o Senhor está ensinando. Essa é a oração que o Senhor está mostrando que nós temos que fazer. É uma oração que gera intimidade. É uma oração que você chama Deus de Pai. É uma oração que você carrega o nome do Senhor. É uma oração onde você traz sobre você o reino, a vontade dEle. Mas não para por aí. Essa oração também, essa é uma oração que vai trazer você intimidade. Uma intimidade que vai fazer você pedir o pão de cada dia. De ter a plena certeza de que se eu tenho comida, se eu tenho arroz e feijão na minha casa, é porque o meu Pai está me dando. Você tem essa consciência? E Ele então vai mostrar: olha, você pode pedir, já que Ele é seu Pai, peça o seu sustento. E cada dia Deus vai providenciar o sustento para a sua vida. A palavra de Deus diz que não viu nunca um justo, nunca um justificado não ter o que comer. Talvez não tenha o que você queira, talvez não tenha o que você deseja, mas nunca vai faltar na sua mesa o pão de cada dia. Por quê? Porque você tem essa vida com Deus, esse envolvimento com o Senhor. Por isso a importância, agora aqui um detalhe, uma dica:
Por isso que é importante orar sempre, antes de tomar a refeição, agradecendo, reconhecendo que aquele prato que está ali é bênção do Senhor. É alface, mas é bênção do Senhor. É tomate, alface, é rúcula, é brócolis, é bênção do Senhor. É picanha? É bênção do Senhor. Seja o que for, é arroz, feijão, ovo, é bênção do Senhor. Faça isso, lembre-se disso, ao você olhar para o seu prato amanhã. Queridos, essa vida de oração nos leva nesse envolvimento com o Pai, uma intimidade com o Pai. Só através da oração eu vou poder então ter essa intimidade, e só através da oração eu vou poder ter uma outra bênção, que é o quê? O perdão dos meus pecados. Existe alguém perfeito aqui? Tem alguém que não pecou hoje aqui? Talvez você não matou ninguém fisicamente, mas matou pela mente, por palavras. Eu não sei. A questão é que só a oração vai me dar o perdão. Por quê? Porque eu preciso falar com quem para poder pedir perdão? Eu preciso conversar com meu pai. Queridos, como pai, o que a gente ensina os nossos filhos? Quando você fizer algo errado, conte para mim. Não é assim, pais? Não é assim que nós falamos para os nossos filhos? Fez algo errado, não esconde, conte para mim. E é isso que Deus está dizendo. Fez algo errado, meu filho, conte para mim. É isso que Ele diz: perdoa os nossos pecados. Conte para quem pode perdoar os seus pecados. Conte para quem pode perdoar a sua falha. Não fica contando no Facebook, não fica contando no Instagram, não fica contando para as pessoas. Conte para Deus, o seu Pai. Ele está olhando para você agora e dizendo: conte para mim. Não esconda, conte para mim. É assim que nós temos que agir. Devemos cada vez mais ter essa vida íntima com Deus. O que um pai quer? O pai quer que um filho conte tudo para ele. O pai quer ter intimidade, o pai quer ter relacionamento. E o filho, em troca, quer ter segurança. E aí o Senhor diz: e não nos deixe cair em tentação. Ou seja, não nos deixe sofrer. A oração mostra que essa intimidade você vai se sentir protegido. Faz assim com as mãos. Abraças. Aperta aí, dá um abraço apertado em você. É Deus te abraçando. Você vai se sentir protegido, porque Deus está protegendo você. Você vai se sentir seguro, porque Deus está dando essa segurança para você. Por quê? Porque você tem uma vida com Ele, uma vida íntima, relacionamento. Você ora, você conversa, você conta suas falhas, você pede o pão de cada dia, você pede que a vontade dEle venha sobre a sua vida. Isso é vida de oração. É isso que Deus quer de nós. Paulo diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Vamos ser sábios. Como? Tendo a nossa vida com Deus, conversando com o Pai, batendo um papo com o Pai, abrindo o nosso peito com o Pai, tendo essa intimidade, como filho, como pai, que você mais quer que os seus filhos conversam com você. Pense comigo, você gostaria que seu filho conversasse com você uma vez por semana? Imagina você na sua casa, e o seu filho conversando com você só na segunda-feira. Ok, 2 vezes na semana. Tudo bem, vocês estão olhando para mim de cara brava. 3 vezes na semana, como que ficaria a sua família? Só 3 vezes? Não, a gente quer que os filhos conversem com a gente o tempo todo. Não é assim? Porque isso é intimidade. É isso que nós temos que fazer. Por isso que aquele pedido do discípulo, tem uma frase muito interessante: um coração não perdoador não está em condição de receber o perdão. Aqui quando ele fala de você pedir o perdão, mas também está apto para perdoar. A oração, o pedido daquele homem foi: Senhor, ensina-nos a orar. Diga, igreja, novamente. Senhor, ensina-nos a orar. Essa oração vai criar em você um envolvimento, uma intimidade com o Pai. Mas vai criar em você também
persistência ou perseverança. Você vai ser uma pessoa perseverante na sua vida. Olha o que diz os versículos. Então Jesus lhe disse, suponha, Jesus acabou de fazer a oração, e agora ele começa a contar a parábola. Suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, os meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará, ele dará tudo o que precisar. Queridos, o que Jesus aqui quer mostrar, não é a motivação do dar, mas é a perseverança, a insistência. Existia uma certa cultura, vamos entender a cultura da época para poder entender esse texto. As casas eram muito próximas, a comida mais farta era o pão. Então, queridos, se tem uma coisa que cheira gostoso, se chama pão, não é verdade? Um pão caseiro traz aquele cheiro, não é? Acho que quem mora perto de padaria, quem tem padaria então, né, Mauro e Isabel, acostumou, né? Mas acho que quem mora perto da padaria, aquele cheiro, pão é delicioso, gente, é bênção de Deus, mas engorda. Mas eles então, a cultura era o seguinte, você precisava ter o que comer quando alguém chegasse na sua casa. Quando alguém chegasse na sua casa, era primordial, você tinha que fazer 3 coisas, dar água para ele lavar os pés, água para lavar as mãos e comida. Você tinha que fazer essas 3 coisas. Chegou alguém na sua casa, era importante. Vocês querem ver como era importante? Olha o que Jesus disse, para você entender a cultura. Jesus disse para Simão, vê esta mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Jesus olha para Simão e fala, Simão, você não cumpriu a tradição judaica, você não cumpriu o que é comum, que tem que se fazer quando alguém chega na sua casa. Jesus chegou na casa de Simão, e ele não deu água para Jesus lavar os pés, porque era cultura importante, era lavar os pés, as mãos, e dar pão para a pessoa comer. Aí aquela pessoa não tinha pão, chegou mas não tinha, aí ele corre então diante do vizinho, ele começa a bater insistente à meia-noite, porque ele precisava dar comida para aquele homem, para aquele viajante. A sua despensa está vazia, a sua panela está vazia, e ele precisava dar comida, era algo importante para aquela pessoa, era uma emergência, era 190, algo que ele precisava de toda a ajuda. Mas aquele amigo tem todo o direito de recusar. Já era meia-noite, a porta já estava trancada, os filhos já estavam dormindo, ele poderia levantar e então acordaria os filhos, ele poderia muito bem também negar isso, mas não foi isso que aconteceu. E aí Jesus disse, olha, essa pessoa, esse amigo que está dentro da casa, ele pode até negar, porque ele não quer levantar, mas devido à importunação, devido o outro amigo ficar batendo na porta, ele vai acabar levantando e dando tudo que o amigo precisa. Pastor, o que é isso? O que é isso? Que você não pode ter vergonha de orar. Eu lhes digo, embora ele não levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará. Não tenha vergonha de orar. O que é isso, pastor? O que Jesus está dizendo é o seguinte, aquele amigo que estava precisando de algo, aquele amigo que estava numa emergência, ele foi perseverante, e bateu na porta do amigo, até que o amigo deu o que ele precisa. O que Jesus quer de mim e de você? Perseverança. O que Jesus quer de mim e de você? Que você não venha desistir. Desistimos rápido das coisas, querido, já parou para pensar nisso? Começamos uma coisa e desistimos, começamos outra, desistimos diante de qualquer dificuldade, às vezes nem sequer começamos, pensamos e não começamos. Amanhã é segunda-feira, Dia Internacional de Regime,
Queremos fazer regime, sempre na segunda, não conseguimos, desistimos. Na hora do almoço você já desistiu. Somos muito rápidos para desistir das coisas. Paramos logo de orar. Você começa a orar por uma coisa, orar, aí Deus não está respondendo, pastor. Eu oro, nada muda. Eu oro, nada acontece. Eu oro, não vejo Deus agindo. O que você faz? Desiste. Para de orar. Para de clamar. Para de pedir. Queridos, logo desistimos, logo paramos de orar, logo não recebemos. É isso que Jesus está mostrando, que você seja perseverante, que muitas vezes Deus vai aparecer que Deus não está ouvindo a sua oração, mas Ele está. Vai aparecer que Ele está, vamos dizer uma linguagem hoje moderna, offline. Não, Ele está bem online. Ele está do seu lado, Ele está com você. Seja perseverante na sua vida espiritual, seja perseverante na sua vida de oração, não perca ela de foco. Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus diz para mim e para você hoje, então seja perseverante, seja persistente na oração, e você vai ver o milagre acontecendo. Queremos um milagre em nossas vidas, e eu pergunto, o que estamos fazendo para tal? Desistimos? Pastor, mas faz 1 ano que eu oro para Deus. Um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia. Seja perseverante, não desista das coisas. Podem reparar, os vitoriosos na vida são aqueles que não desistiram diante das lutas. Você vai ver de repente uma pessoa próspera na vida profissional, e você vai olhar para ela, vai dizer, nossa, está vendo? Mas também foi assim, foi assado, foi ajudada, não foi ajudada. Você não vê o tanto que ela lutou, você não vê as dificuldades, você não vê nada disso. A perseverança, precisamos disso na nossa vida, em tudo, queridos, em tudo você tem que ser perseverante. Se tudo você desistir, você nunca vai ter nada, mas na vida de oração não desista, e você vai ver Deus mudando a sua vida. Ore, não tenha vergonha. Senhor, ensina-nos a orar, Senhor. Eu quero ter uma intimidade contigo, Pai, um envolvimento contigo. Eu quero ser persistente, eu quero ser perseverante, e também eu vou precisar ter confiança. Os próximos, aí Jesus, após começar a contar, após Jesus fazer a oração, depois contar a parábola, Jesus é como se ele explicasse a parábola, o sentido, e ele diz, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Olha só a palavra do Senhor. E ele continua, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, e em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Quem vai fazer isso? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Glórias sejam dadas ao Senhor. Confiança, pois isso lhes digo, por isso, o que? A sua vida, você tendo uma vida envolvida íntima com Deus, por isso, você sendo perseverante, o que vai acontecer? Você vai bater, você vai pedir, e será dado. Você vai buscar, e você vai encontrar. Você vai bater, e a porta vai abrir. Amém, igreja? Amém. Mas isso vem de uma vida íntima com Deus, isso vem de uma vida perseverante com Deus, isso vem de uma vida de confiança. Jesus agora ensina a lição da parábola. Ele faz a oração, ele conta a parábola, e agora ele ensina. E ele vai usar então uma exortação tríplice, dando ordem: peçam, busquem e batam. Peçam, busquem e batam. E é interessante que essas 3 palavras, ela vai aumentando a intensidade. Quer ver? Peçam é pedir.
É como se é do inferior para o superior. É de alguém que não tem para alguém que tem. Peça, é algo mais simples. Depois diz, busque. Agora vem o pedir, mas com ação. Busque. Você precisa daquilo, então não vai só pedir, mas como você vai buscar aquilo. Eu quero melhorar de trabalho, peça para que Deus abra uma outra porta. Agora busque, como? Vou fazer um curso, vou melhorar o meu currículo. Aí depois diz o seguinte, e batam. O bater é de persistência, o bater é de chegar e persistir, bater, ficar batendo. O Senhor Jesus olha para mim e para você essa noite e ensina, olha, vocês querem ser mais abençoados do que já são? Peçam, busquem e batam, e vocês verão o meu agir no meio de vocês. Tenha fé, fé num Deus que pode todas as coisas, fé num Deus que responderá a sua oração, fé em Deus que é o seu Pai, seja humilde, e busque cada vez mais a vontade do Senhor. Diz um certo autor uma frase muito interessante: devemos pedir, buscar e bater as portas das moradas de Deus, na certeza, na confiança, na fé, de que iremos receber, achar e de que nos serão abertas as portas para as nossas petições. Amém, igreja? Amém. Quando você orar, você vai ter isso no seu coração. Deus é o meu Pai, e como meu Pai, Ele não quer algo ruim para a minha vida, Ele quer. Como Pai, nós queremos coisas boas para os nossos filhos. Como Pai, nós almejamos coisas ótimas. Queremos que os caminhos sejam maravilhosos. E Deus quer isso para você. Eu sei o que eu tenho para você. Eu sei os meus pensamentos que eu tenho para contigo. Deus sabe o que Ele quer dar para você. Então eu quero te dizer essa noite, não existe nenhum tipo de mágica, existe apenas uma vida de oração. Você está a uma oração de receber as bênçãos do Senhor. A uma oração. Não uma oração apenas como algo de emergência, né? Ou como 190, só vai ligar na hora da emergência. Não, uma oração como vida de oração. Você come, levanta, come, bebe, respira e ora. Isso tem que ser a sua vida de oração. Você conversa com todo mundo, conversa com o Pai. Você dá bom dia para todo mundo, dá bom dia para o Pai. Você dá boa noite para todo mundo, dá boa noite para o Pai. Você dá boa noite no Face, Deus não tem Face não, hein, gente? E nem Instagram, hein? Como é que você vai dar boa noite para Deus? Orando. Oração. Tenha essa vida de oração. Mas pastor, eu não sei orar. Gente, Deus é maravilhoso. Ele sabe que nós sozinhos não vamos conseguir orar. Olha o que Ele faz. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Então não se preocupa, simplesmente abre a sua boca. Não se preocupa, simplesmente abre a sua vida. Não se preocupa, deixa Deus agir. Tenha uma vida de envolvimento com o Pai. Faça a vontade do Pai, confia no Pai, e você vai ver Deus agindo em você. Você pode sim. Você consegue sim. Nós conseguimos. Eu quero chamar a atenção de vocês para essas fotos. Olha aqui, semana do clamor. Você levantou cedo, 6 horas da manhã, você enfrentou um frio de 9 graus para poder estar aqui, 9, 10 graus foi a temperatura média essa semana, mas você estava aqui orando, 80, 90 pessoas todas as manhãs aqui. Você saiu do serviço e veio direto, cansado, depois de um dia puxado, de um dia ocupando a sua mente, de um dia lutando para ganhar o pão de cada dia, mas às 6h30 você estava aqui orando ao Senhor. Você veio com toda a força, todo o ânimo, porque você pôs como meta, porque você pôs como foco, e aqui você veio e orou, e foi uma semana abençoada na sua vida. Eu quero te dizer, acabou a semana? Acabou a vida de oração?
Acabou? Não, você pode continuar na sua casa. Você pode não, você deve continuar na sua casa. Continue com a semana de oração, a semana do clamor. Continue, crie hábito de orar. Crie costume de orar, clamar e falar com Deus. E se você não vê na semana de oração, comece agora. Eu quero isso para a minha vida, eu quero essa vida de oração, pastor, então comece. Ore todos os dias em horários específicos, clame ao Senhor, mude a sua vida, mude o seu jeito de viver, e você vai ver uma outra vida acontecendo. Mas precisamos mudar, precisamos realmente crescer, precisamos entender que Deus está comigo. Eu preciso pedir, eu preciso bater, eu preciso buscar, crendo que Deus vai agir na minha vida. Queridos, que esse seja o seu pedido essa semana. Leia para mim, igreja, novamente. Lembre, a oração vem de uma vida de envolvimento, intimidade com Deus. A oração vem de perseverança, de persistência. A oração vem de confiança. Confiança. Por isso hoje eu quero te convidar a suar. Vamos suar? Vamos suar a camisa? Calma, não é fazer atividade física não precisa fazer cara feia não, calma. É para orar. É para orar. A sua alma está precisando acalmar? Você está passando lutas? Você está passando dificuldades? Você está passando crise no casamento, crise na vida profissional? Você está tendo uma tremenda dificuldade? Eu te convido a orar. Eu convido você a suar, a ter uma vida de oração, buscando envolvimento, buscando persistência e buscando confiança. Confiança. Hoje é dia dos pais. Nós temos que orar para quem? Para o Pai Celestial. Papais, vocês têm um Pai sobre a vida de vocês. Deus te deu essa missão e Ele te capacita para essa missão. Então, você também quer ser um pai abençoado? Coloque essas 3 metas na sua vida. Como pai, envolva-se mais com o Pai Celestial através da oração. Como um pai, seja um pai persistente e perseverante. Seja um pai que confia no Pai Celestial. E eu vou te dizer, e Deus vai abençoar a sua família. Faça isso, papai, e você fará a diferença. Para encerrar, já quero convidar o grupo de louvor, para encerrar, essa última frase: orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Deus te trouxe hoje aqui para você aprender e sair daqui com o desafio de ter uma vida de oração. Não faça da oração aquela mesmice sua, uma oração de manhã, outra antes de dormir. Não, ore o Senhor o tempo todo. Fale com Deus, oração é falar com Deus, converse com Deus o tempo todo, e você vai ver a diferença que será na sua vida. Participe dos nossos cultos, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.